O Yuri fez um vídeo respondendo essa pergunta: acreditar em Deus é burrice? Eu também vou fazer um vídeo porque eu tenho uma resposta diferente da dele, tá? Eu também quero responder a essa pergunta. Então, fumar é burrice, ser gordo é burrice, usar drogas é burrice. Não é questão de fazer uma burrice torna a pessoa burra, mas é evidente que se uma pessoa comete várias burrices, isso sim se configura numa pessoa burra. Então, isso aqui não é, nenhuma dessas coisas é uma prova cabal de que a pessoa é burra, mas cada uma dessas coisas é um indício de burrice, tá? Afinal, a gente analisa uma árvore pelos frutos que ela dá. Se uma pessoa comete burrice é porque ela é burra. É evidente que uma coisa isolada você não pode tomar como prova cabal. Outro detalhe interessante é o seguinte: muita gente confunde ignorância com burrice. Ignorância é desconhecimento, ausência de informação. Tá? Isso aqui é uma coisa sanável, basta você dar educação para a pessoa que ela melhora. O grande problema, no meu entender, é a burrice. Por que burrice? Existem pessoas cultas, mas que são as verdadeiras topeiras. Elas não sabem raciocinar, não sabem tirar conclusão, não sabem criticar a informação que ela está recebendo. Então ela não tem sapiência, ela não consegue ser feliz, ela não consegue se dar bem na vida, não consegue relacionar com as pessoas, não consegue ter saúde. Então isso, para mim, é a verdadeira burrice, independente da pessoa ser... ela ter conhecimento ou não, porque tem um conhecimento enciclopédico que nada mais é do que uma acumulação de informação. E muitas vezes a pessoa tira a conclusão, pega um conhecimento bom, mas tira a conclusão totalmente invertida. É uma topeira. Eu vou trazer alguns dados para vocês, todos eles aqui do livro A Cabeça do Brasileiro. Esse cara aqui é gênio, esse livro é excelente, eu aconselho vocês a ter esse livro aí. Mas quais os dados não vão ter? O cara pegou, gente, ele praticamente está respondendo essa pergunta. Tá vendo? Ó, Deus decide o destino, mas a gente pode mudar um pouquinho. Deus decide o destino, mas a gente pode mudar ele muito. E não há destino. Ou seja, isso aqui praticamente não há Deus, tá? Ele troca a frase para não induzir a pessoa a ter preconceito. Mas quando o Deus é muito primário, muito primitivo, muito bárbaro, os analfabetos tendem a acreditar nesse tipo de Deus e não gostam de um Deus que não interfere na nossa vida, um Deus mais light, tá vendo? Pelo lado contrário, quem estudou muito não acredita que Deus decide o destino da gente, pelo contrário, acredita que a gente pode mudar o destino e muito, ou então que Deus não faz nada no nosso destino. Vou trazer esses números aqui em forma de gráfico, que dá para ver melhor. Então aqui a gente nota, Deus decide o destino, vai diminuindo, vai caindo, assim que você vai educando o povo. Então, na medida em que um povo vai sendo educado, o Deus dele vai ficando mais light. Então, essa é a grande sacada, é isso que está acontecendo com o Brasil. Por isso que o número de pessoas que não acreditam em Deus está aumentando muito no Brasil, porque nós estamos sendo educados. Tá? Não é só nas escolas, tem internet, tem livro, tá? Hoje em dia o brasileiro está mudando muito. Outro detalhe, o que muda muito também? Aqui, ó, Deus decide o destino, mas as pessoas podem mudá-lo muito. Então, na medida em que as pessoas vão estudando, ou elas acreditam que o nosso destino está nas nossas mãos, tá? E um pouquinho na mão de Deus, ou então está só nas nossas mãos, que é essa linha preta aqui. Ó. Então, eu sou otimista com relação ao futuro, eu acho que vai dar tudo certo. Outro dado interessante, ó, quanto menos religião, menos fatalismo, tá? Então, você pega uma religião sem religião, tá vendo? Não acredita que Deus decide o destino. Mas uma religião mais forte, porque existem vários tipos de religião, tá? A religião católica seria até uma religião light. Então, na medida em que você vai fazendo a religião ficar mais light, vai mudando os números aqui, ó. Então, em forma de gráfico, ó, a igreja pentecostal, tá? Ela acredita que Deus decide o destino e pouquíssimas pessoas dessa religião acreditam que não há destino, as pessoas decidem tudo sobre suas vidas. Pelo lado contrário, as pessoas que não têm religião, estão no extremo oposto, acreditam que Deus não interfere no nosso destino. E o que o autor daquele livro diz? Vamos lá, vamos ler. É a educação que comanda a mentalidade. Quem passou pelos bancos escolares de uma universidade e obteve diploma tende a ser uma pessoa moderna, impessoal, contra o jeitinho brasileiro, contra punições legais, como linchamentos e o estupro na cadeia, de criminosos condenados pelo mesmo crime. Refratária à crença de que o destino está completamente nas mãos de Deus e a favor de confiar mais nos amigos. Então, gente, basta que nós continuemos a educar o povo brasileiro, cada um, não é jogar nas costas do governo a tarefa de educar o povo, não. Cada um de nós nos educarmos, comprarmos livros, ler, tá? Um ajudar o outro a se informar, informação precisa, inteligente, nós vamos estar melhorando o Brasil.
Eu acredito que isso aí é uma questão de evolução. Então, as crianças, gente, eu, por exemplo, já acreditei em Papai Noel, já acreditei em cegonha, já acreditei em fantasma, em fada, em bruxa, em Papai do Céu, tá? Para criança nem é Deus, é Papai do Céu. Agora, depois que as pessoas crescem, gente, aí só um idiota mesmo para acreditar em horóscopo, assombração, almas penadas, saci pererê, mula sem cabeça, e acreditar nos políticos. É evidente que os políticos têm que mentir para ganhar a eleição. Mas ainda tem muitas pessoas que acreditam nisso. Quando eu era criança, eu vivia na roça. Na roça, gente, as pessoas são mais... elas têm menos educação, menos convívio com as coisas inteligentes. Então, infelizmente, na roça o trem é mais primário, tá? É mais bruto, é mais chulo. Trouxe aqui um comentário, cara. Eu sempre falei que eu me cago de medo 300 vezes mais dos que acreditam em Deus do que os que não acreditam. Pois os que acreditam fazem um monte de merda, vão ali no cantinho, dão aquela rezadinha básica e está tudo bem. Deus é conivente com as merdas produzidas pelo homem religioso mesmo. Fazer o quê? Então esse cara aqui acha que o perdão acaba fazendo com que a pessoa não possa cometer pecados, fazer merda, né? E nós que somos ateus, nós somos muito mais vigiados, então nós temos uma obrigação maior de fazer o bem, de agir corretamente. É interessante o raciocínio dele, tá? Por isso que eu botei aqui. Mas vamos lá, acreditar em Deus é burrice? Vamos aqui, ó, o Freud agora respondendo. Ó. O que o Freud pensa disso? Ó? A tentativa de obter uma certeza de felicidade e uma proteção contra o sofrimento através de um remodelamento delirante da realidade é efetuada em comum por um considerável número de pessoas. Então, o que o Freud está falando aqui? Ele está falando que o ser humano ele sofre muito nessa vida, tem muita sacanagem, e por isso a gente começa a delirar, começa a distorcer a realidade para ser mais feliz. Tá? Isso aqui é neurose, é psicose. As religiões da humanidade devem ser classificadas entre os delírios de massa desse tipo. É desnecessário dizer que todo aquele que partilha de um delírio jamais o reconhece como tal. Então o Freud, gente, nesse livro aqui, O Mal-Estar na Civilização, ele matou a pau essa questão da religiosidade. Por que existe religião? É evidente que um grupo, eles vivem em grupos, um alimenta o delírio do outro. Aí é evidente que todos passam a achar que eles estão certos, e nós, que somos ateus, que somos em menor número, que estamos errados. Tá? É porque eles são em maior número, eles acham que por ser maior número eles estão com a razão. Outro cara também que diz que Deus não existe com bastante propriedade, analisa com muita inteligência, é o Richard Dawkins. Esse cara que escreveu esse livro, eu já li, estou apresentando livro para vocês, gente, que eu li. Eu não vou apresentar livro que eu não li. Esse livro aqui é excelente. Mas vamos agora dar o outro lado da coisa, tá? Existe a paixão e a razão, gente. Eu também acredito que a gente não deve viver só dentro da razão. Por quê? Porque a razão é quem organiza a vida da gente e dá rumo. Mas quando a gente usa ela em demasia, ela torna a vida sem sabor, torna a vida sem graça. A gente vira um velho ranzinza. Tudo é certo, é errado, isso pode, isso não pode. A gente tem que usar também da paixão. Por quê? Porque a paixão é quem tempera a nossa vida. Só que se você usá-la em demasia, e ela não for contida pela razão, ela vai nos levar para o inferno. Então, é evidente que eu me apaixono pelas pessoas, eu me apaixono pelas mulheres. Eu já tive que tomar remédio antidepressivo, eu já pensei em suicídio, já tive que tomar remédio para dormir quando uma mulher que eu amo me larga. Então, por exemplo, se a minha esposa hoje me largar, eu vou sofrer muito, eu sou viciado em mulher, eu sou apaixonado. Então, como que eu posso falar de uma pessoa se eu também sinto? Então, eu não sou totalmente contrário à paixão, não. Eu acho que a gente tem que usar a razão, mas usar também a paixão para dar um tempero na vida da gente. Nesse sentido aqui, fala também Eduardo Gianetti, que é outro gênero. Ele fala que a gente tem necessidade de se auto-enganar, tem necessidade de viajar na maionese. Então, esse livro aqui é excelente também, eu aconselho vocês a lerem. Agora eu vou trazer uns dados aqui. Ó. O pessoal sem religião no Brasil era 0,6%, 0,8% 50 anos atrás. Tá? Já aumentou para 8%, então aumentou 10 vezes. Nós estamos aumentando muito o pessoal ateu. A religião católica está diminuindo tanto em percentual quanto em número. A igreja evangélica está aumentando, tá? Mas eu acredito que esteja equilibrada. Antes de dividir entre vários setores, tá? Do que ser a religião católica, que tinha 99% uns quebradinhos, há 100, 200 anos atrás, e mandar na vida da gente, tá? Hoje, eu sou otimista, eu acho que o trem tá... Eu tirei esse gráfico lá do Paulo Lopes, tá? Esse cara aqui, ó, Paulo Lopes.
Então, a manchete dele aqui, ó, jovens sem religião indicam que o Brasil caminha para o secularismo. Então, eu acho que está tudo bem, tá? Não tem erro. O pessoal, os ateus aí estão querendo criticar os católicos. Eu acho que essa guerra santa é besteira. Isso, eu acho que está tudo muito bem encaminhado. Não precisa, a gente pode respeitar as pessoas religiosas, não precisa agredir. Dá para levar numa boa. Mas vamos lá na frase dele. Ó. No período de 50 anos, o número dos sem religião teve um crescimento expressivo, porque era de apenas 0,6% da população. Em 2000 eram quase 12,5 milhões. Agora já está em 15 milhões, tá? 8%. Acreditar em Deus é burrice? Bom, acreditar em Deus não é prova de burrice, tá? Vamos responder a pergunta. Mas ser ateu é um forte indício de inteligente. Pelo menos eu vejo assim. Por quê? Porque, principalmente, gente, se a pessoa acredita num Deus muito bruto, muito abrutalhado, um Deus vingativo, um Deus que faz sacanagem com quem não acredita nele, tá? Agora, quem acredita num Deus mais light, tudo bem, tá? Eu acredito que na medida em que a pessoa, ou a própria civilização, a própria sociedade vai evoluindo, o Deus também dela vai evoluindo. O próprio Deus da religião católica, a qual eu pertenço, ele foi evoluindo aos longos do tempo. Antigamente tinha Inquisição, tinha venda de indulgências, tinha as cruzadas, hoje não tem mais. Tudo bem que o Papa ainda manda a gente usar camisinha, mas já é um Deus bem mais light, tá? Então, eu acredito que à medida em que o ser humano vai evoluindo e as sociedades vão evoluindo, esse Deus também vai evoluindo, esse Deus que eles acreditam. Mas é evidente que quanto mais sofisticado foi esse Deus, tá? Até ter uma ausência de Deus, eu acredito que é um aumento na inteligência. Mas prova de inteligência para mim, gente, o que que é? É a gente amar as pessoas, amar a vida, estar de bem com a vida, você viver feliz e saudável, cuidar da sua saúde, tá? Ter dinheiro, gente, para ter independência, mas não precisa consumir em demasia para provar para os outros que você é melhor que os outros. A teoria da sinalização custosa, você comprar um carro que ninguém consegue comprar, não porque você vai desfrutar dele, mas fazer inveja para os outros. Então, viva a sua vida, ame as pessoas, não é para ser caridoso, não é para ser melhor que os outros, não. Você tem que amar as pessoas, gente, porque você vai extrair delas o melhor que elas têm. É uma delícia você amar as pessoas e viver bem no meio delas, viver, entendeu? Sem agressão, com respeito. Então, aquela doutrina da maioria das religiões, gente, aquela doutrina cristã, aquela doutrina de Jesus Cristo, eu sigo sem ter que obedecer ao Papa. A diferença é essa. Mas e não sou bonzinho, não sou caridoso, não. Eu não faço caridade, eu amo as pessoas, eu vivo bem com elas. Eu acho que esse que é o grande segredo da vida. E agora estou lendo esse livro que é o Darwin Vai às Compras, para quê? Para a gente montar uma tese de vida, uma filosofia de vida, com menos consumo e mais felicidade. Eu acho que é isso aqui que vai fazer com que a gente viva numa sociedade melhor aqui no Brasil. Falou, moçada?